Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Estamos aqui para gravar o nosso primeiro vídeo de 2023. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todo o processo a partir do momento que você fez a sua primeira venda, conquistou o seu primeiro cliente, o que você precisa fazer, como eu faço, por onde eu começo. Então eu vou mostrar para vocês todo o processo, todo o meu processo que eu uso, desde o briefing até o site no ar funcionando com o meu cliente feliz da vida, certo? Então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, e antes de começar esse vídeo, eu queria avisar vocês, que são meus inscritos aqui, que assistem os meus vídeos e que me acompanham, que eu tô lançando oficialmente o meu curso chamado UI Rocket, voltado 100% para UI Design. Então, se você quer se tornar um UI Designer em 2023 ainda, acesse o link que tá aí na descrição, preencha aqui esse cadastrinho aqui, que eu vou dar um desconto muito especial na data do lançamento, certo? Então é isso, vamos pro conteúdo. Bom, galera, então vamos lá. Consegui meu primeiro cliente e agora o que eu faço? Bom, aqui eu fiz uma lista de todo o meu processo, certo? Então, a primeira etapa aqui é o nosso querido briefing. Então, assim que você fez a venda, que você formalizou com o seu cliente, fez a proposta, enviou, o cliente aceitou, fez o pagamento ali do seu sinalzinho, né? Normalmente 50%, cobre metade. E aí a gente vai para a primeira parte que é o briefing. O que é o briefing? O briefing é normalmente um questionário onde a gente faz algumas perguntas relacionadas ao nosso trabalho para identificar pontos positivos, negativos, dores e problemas do nosso cliente. Então a gente pode fazer esse briefing como um formulário, certo? Aqui está o briefing que eu uso. Vou mostrar para vocês rapidinho. Nome da empresa, nome do responsável, e-mail, se já tem site. Esse formulário aqui é um formulário que ele é dinâmico. Se eu colocar sim aqui, por exemplo, eu pergunto qual é o endereço do site. Se eu colocar não, eu pergunto se ele já possui domínio. E aqui tem várias perguntas que vão me ajudar durante o meu processo criativo, certo? Então, voltando para cá, a gente vai fazer esse primeiro formulário. Vamos enviar para o nosso cliente para que ele preencha, né? E assim que ele preencher, você pode ou não fazer essa etapa aqui de reunião de briefing. Ela não é uma regra. Eu faço se eu fiquei com alguma dúvida no briefing, se o cliente colocou alguma informação ali que me deixou um pouco confuso, eu chamo ele e faço uma reunião para esclarecer tudo. Isso é uma etapa muito importante. A gente tem que estar com esse briefing totalmente claro na cabeça para na hora que a gente for lá para o Figma ou para onde quer que seja, que a gente for pôr a mão na massa, a gente tem que estar 100% com certeza do que a gente vai precisar fazer para ajudar esse cliente para resolver o problema dele, certo? Então, depois dessa reunião de briefing, a gente vai fazer, eu coloquei aqui colher material junto com o briefing, porque faz muito sentido esse trio funcionar junto, tá? Então, assim que você fizer essa reunião aqui, ou se você fizer só o formulário de briefing, na sequência já pede pro seu cliente, o material. O que seria o material? Logo, identidade visual, foto, vídeo, tudo que ele tiver de material da marca dele, você vai pedir para ele, certo? Então aqui, essa etapa não tem muito segredo. Então agora, a outra etapa é a etapa de análise. O que a gente vai analisar aqui? A gente vai fazer um estudo do briefing, a gente vai abrir esse formulário aqui e vamos analisar as respostas dele. E aqui eu já indico que você abre o nosso querido Notion. Para quem não conhece, o Notion é uma ferramenta muito poderosa. Eu uso ela para tudo. Dentro do meu Notion tá simplesmente a minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Então aqui você já pode abrir o seu Notion, criar uma página lá dentro e anotar tudo que você achar que seja pertinente, que você pegou aqui do briefing. Então qualquer informação que seja útil e relevante, você vai e anota no seu Notion, tá? E aí, na sequência, a gente vai fazer estudo do case. O que seria o estudo do case? O que é que o cliente quer? É um redesign? O cliente já tem página? O cliente já está presente? Já tem posicionamento na digital? Como é que tá isso daí? Vamos estudar o caso do cara. Se ele já tiver, entra no site dele, vê o que tem de bom, vê o que tem de ruim, entra no Instagram dele, nas redes sociais dele, dá uma analisada geral na marca dele e entenda o que precisa ser melhorado. Inclusive, nessa etapa, é uma etapa que abre uma porta para a gente conseguir identificar os pontos negativos do cliente, e aqui a gente pode até
oferecer outro serviço. Eu faço muito isso. Por exemplo, às vezes eu tô vendo aqui um estudo do meu cliente, do case dele, e eu acho que o logo dele é muito feio, muito ruim, muito desatualizado, e eu vou lá e proponho para ele: fulano, já que a gente vai refazer o seu site, você não quer já dar uma reformulada, uma atualizada, deixar seu logo mais moderno? Fecho bastante coisa assim. Então aqui já fica uma dica que você pode conseguir oferecer outro serviço aqui e ganhar mais, certo? Então depois de a gente estudar o briefing, estudar o nosso cliente a fundo, a gente vai fazer o benchmark. O que é um benchmark? Nada mais é do que estudar a concorrência do nosso cliente. Então eu coloco isso daqui dentro do meu briefing, eu peço para ele me indicar quais são os 5 principais concorrentes dele, ele vai me listar ali, eu vou abrir um por um e vou analisar tudo, desde a identidade visual, posicionamento estratégico, o que tem de legal, o que tem de ruim, quais são os pontos positivos e negativos. Eu vou também fazer uma anotação lá no meu Notion, tá? Então é muito importante a gente entender e ver como é que tá a concorrência dele. Feito isso, a gente vai aqui para a parte de criação no Figma. Depois que a gente fez um estudo do case, fez o benchmark, a gente vai fazer o nosso modboard. O que é o modboard? A gente vai abrir o Figma, vai criar uma página lá escrita modboard e vamos começar a copiar e colar lá tudo que a gente acha que seja interessante quando a gente está falando de referência. Pode ser referência visual, pode ser referência de texto, de tipografia, do que quer que seja. É legal você fazer um estudo baseado em tudo que a gente já colheu aqui. Aqui a gente vai fazer nosso modboard, não tem muito segredo. E o próximo passo é a gente fazer o nosso design system, já iniciando aqui nosso projeto no Figma. Vamos criar a primeira página de modboard, uma outra página dentro do Figma de design system, e aqui a gente vai ver o cliente. Eu já colhi essa informação ali em cima também. O cliente já tem logo? Já vou jogar aqui. O cliente já tem site, já tem uma identidade visual, já tem uma paleta de cor, tipografia, vou jogar tudo aqui. Tipografia, paleta de cor, vou deixar tudo aqui organizadinho. Na hora que eu for criar, já ter tudo aqui. Se o cliente não tiver, a gente vai criar do zero, certo? Depois de feito isso, a gente vai para nossa apresentação de layout. Aqui a gente vai criar o nosso layout e vamos apresentar para o cliente. E como a gente vai fazer essa apresentação de layout? Eu indico fortemente que você faça ou pessoalmente ou uma videoconferência, tá? Você vai pegar o seu link ali do Figma, vai mandar para ele, faz uma videoconferência. Por quê? Porque você vai defender o seu layout, você vai explicar o que você fez, baseado em todo esse estudo aqui de cima, e não simplesmente olha aí e vê se tá bom. Não é assim que funciona, tá? Você vai mostrar o seu layout e vai fazer a defesa dele, explicar por que você fez isso, porque cada elemento tá ali para que o cliente sinta firmeza do que você fez. E uma outra dica que eu dou é você fazer essa apresentação primeiro e somente da home. Se for um site institucional que tenha 10 páginas, 20 páginas, mostre só a home, tá? Por 2 motivos. O primeiro, para o cliente aprovar isso mais rápido, para você conseguir dar sequência no seu trabalho. E o segundo é para você não perder tempo. Imagine que você está fazendo um site que tenha 5 páginas e aí você vai lá e faz as 5 páginas e mostra para o cliente. E o cliente simplesmente não gosta. Você perdeu um tempo danado layoutando 5 páginas ao tempo que você poderia ter layoutado só uma. Então, a nossa home é o carro-chefe de qualquer projeto. Então, o cliente aprovando aqui a nossa home, para a gente conseguir desdobrar isso para as páginas internas, é muito mais fácil, que a gente já está com a nossa identidade visual toda criada. Nossos elementos, nossa composição, nossa tipografia, nossa paleta de cor, está tudo definido e aprovado. Bora lá agora fazer as páginas internas e fazer a parte de mobile, tá bom? Então, aqui eu indico fortemente que isso seja apresentado pessoalmente, mas nos dias de hoje uma videoconferência já é bem legal, tá bom? Já funciona muito, eu só faço por videoconferência, tá bom? E aí, foi aprovado ou foi reprovado? Se foi reprovado, é simples, você vai fazer os ajustes que foram solicitados, certo? Se for aprovado, você vai fazer as páginas internas, como eu falei ali, tá bom? Vamos fazer as páginas internas e tá tudo ok. O próximo passo é descobrir quem que vai desenvolver esse projeto. É você? Vai ser um terceiro? Ele vai contratar um front-end? Como é que vai funcionar isso daí? Isso é uma pergunta que eu faço lá em cima. Isso é uma coisa que você tem que saber logo de cara quando você for enviar sua proposta, até para você saber se você vai cobrar só a parte de layout, de criação, ou se você vai cobrar a parte também de desenvolvimento, né? Então, aqui, sou eu que vou desenvolver? Não. Então, a gente vai fazer o handoff, que nada mais é que
preparar esse material, esse layout que a gente fez no Figma, para que um desenvolvedor possa entrar lá e ter tudo certinho para ele conseguir fazer o desenvolvimento para o cliente. Caso contrário, se a gente que vai desenvolver, eu vou enviar esse arquivo de Figma para o cliente, para que ele já tenha ali a versãozinha dele, certo? E aí daqui a gente vem para o nosso próximo passo, que é o registro de domínio, tá? Então, aqui no registro de domínio, o cliente já tem um domínio. Se ele tiver, ok, maravilhoso, não precisa de mais nada. Se o cliente não tem o domínio, você tem que orientar ele a registrar. Como que ele vai registrar? Ele não deve saber. Mostra para ele como é que registra. Você pode gravar um vídeo, você pode fazer um PDF, você pode fazer de qualquer forma, mas ajude o seu cliente. E aqui eu também nunca oriento você a registrar o domínio dele, porque o domínio é dele, tem que estar no nome dele, tem que ser tudo certinho, tá? Então ele vai registrar lá o domínio e pronto, você não precisa de nenhum dado daqui do domínio dele. Isso daqui é algo que é dele, você não vai precisar simplesmente de nada dessa etapa aqui, tá bom? E aí, depois vamos aqui para a parte de hospedagem. O cliente já tem hospedagem? O cliente não tem hospedagem? Como é que tá isso aí? Se o cliente já tiver uma hospedagem, a única coisa que você vai precisar é pedir os dados de acesso, que é a URL, aonde que tá o hospedado, o site dele, tá onde? Tá na Hostinger, tá onde tá? Então você vai precisar dessa URL, você vai precisar do login e da senha do plano de hospedagem do cliente, certo? Se o cliente não tem a hospedagem, você vai orientar ele a contratar um plano. E eu recomendo sempre para os meus clientes, eu uso nos meus projetos pessoais, eu sempre indico a Hostinger. Eu acho muito bom e um preço muito justo, né? Então, eu só uso a Hostinger, então indico a Hostinger, certo? E aí, depois que o cliente fizer, ele que vai fazer também, ele que vai contratar o plano, você vai indicar qual é o plano que você quer. Ó, eu tô aqui no site da Hostinger, eles têm um plano de hospedagem próprio para WordPress. Custa R$ 11,90 por mês, é super bom. Eu super indico para o seu cliente. Você pode pegar esse WordPress Starter e aí varia aqui algumas mudanças aqui, aí você escolhe qual é o mais indicado, mas esse Starter normalmente já funciona para a grande maioria dos clientes. Claro que não pode ser um cliente que vai fazer um lançamento, um projeto muito parrudo, que daí não vai funcionar. Né, vai funcionar, mas vai dar gargalo e aí vai complicar. Então, para clientes que tem um sitezinho institucional, uma landing pagezinha, funciona muito bem. Eu super indico, eu vou deixar o link da Hostinger aqui embaixo nos comentários. Se você ainda não tem, vai lá e contrata para você, para fazer o seu projeto pessoal e indicar para os seus clientes. Certo? Então vamos voltar aqui. Depois que o seu cliente fez a contratação do plano lá, você também precisa pedir os dados de acesso, a URL, o login e a senha. Depois disso, quando você já tiver isso aqui em mãos, você vai fazer o login no painel da Hostinger ali e aí vai instalar o WordPress. Na Hostinger é super fácil instalar o WordPress. 2 cliques, você tá com o seu WordPress instalado, certo? Não tem mistério, é super fácil. E aí depois de tudo isso daqui, vamos finalmente para a parte de desenvolvimento. Aqui na parte de desenvolvimento a gente já vai ter o nosso WordPress instalado, então o que a gente vai precisar fazer aqui são as configurações iniciais do WordPress, né? Que é criar um novo usuário para a gente, é buscar um tema. Qual tema a gente vai usar? Eu sempre uso o tema que chama Hello. Eu uso Hello. É um tema que foi criado e desenvolvido pelo Elementor, os caras do Elementor que fizeram. Então eu recomendo usar o tema Hello, tá bom? Ele é muito leve, muito bom de usar. E aí aqui a gente vai configurar as fontes, as cores globais, qual é a largura do site que a gente vai usar. Tem algumas configurações, eu tenho um checklist que eu sempre faço aqui, né? Que são as configurações iniciais do nosso WordPress, tá bom? Então depois que a gente fez toda a configuração inicial aqui do WordPress, a gente vai instalar os plugins. E aí é que você tem que identificar qual é o site que você está fazendo para saber quais são os plugins que você vai usar. É um e-commerce? É um site institucional? O que eu preciso? Eu vou precisar do WP Rocket, vou precisar do Elementor Pro, quem mais eu vou precisar? Então é que você identifica e já instala esses plugins, tá bom? E aí aqui na terceira etapa do desenvolvimento, a gente vai fazer o desenvolvimento em si, que é pegar o nosso layout que a gente fez lá no Figma
e passar para o WordPress, né? Então aqui é uma parte que muita gente que assiste minha aula tinha dúvida, pô, eu fiz aqui o layout no Figma, o que eu faço agora? Então você vai ter que seguir todo esse processo aqui para chegar aqui. Quando você chegar aqui, você vai passar o seu layout do Figma para o WordPress. Se você não sabe como fazer isso, tem um monte de vídeo meu aí no canal ensinando, então você vai lá assistir, certo? Então depois que a gente conseguiu aqui fazer a parte de desenvolvimento e já está funcionando redondinho no WordPress, a gente vem para a parte de integração. Então a gente vem para a parte de integração, isso daqui eu também já coloco lá no meu briefing, eu pergunto para o meu cliente se ele vai precisar fazer alguma integração e qual. Então aqui a gente pode fazer integração com o Pixel do Facebook, com o Google Analytics, com o Google Search Console, com sei lá mais o que for, e a gente pode fazer também integração com e-mail, com MailChimp, com ActiveCampaign, depende muito do cliente, depende muito do projeto. Aqui foram só alguns exemplos, existem centenas ou dezenas ou centenas de integrações que podem ser feitas, tá bom? Então essa é a penúltima etapa do nosso projeto. E aqui, depois disso, das integrações, nosso site já está funcionando, já está com as coisas integradas, tudo bonitinho, a gente vem para a parte de teste. E aqui a gente vai fazer teste de usabilidade, a gente vai usar algumas ferramentas para testar, ver se o site está funcionando bem, se o site está responsivo, se o site está com uma navegação legal. Então aqui a gente vai fazer alguns testes de usabilidade. E depois a gente vai fazer um teste de performance. Você pode usar aqui o site da Geometrix ou PageSpeed Insight, que é da Google. E aqui você vai fazer o teste de performance e velocidade. E ele vai te mostrar aqui uma nota se está legal, se não está. Então, galera, aqui está um teste do meu site, ó. Você pode ver que ele está no ar, tem 98% de performance, ele está bom pra caralho, tá rodando liso, tá tudo legal. Então, e aí aqui embaixo você consegue ver o que você pode fazer para melhorar a performance dele. No meu caso, eu nem vou mexer, que tá tudo verde, tá 98%, tá lindo, tá maravilhoso, né? Mas você tem que conferir, às vezes tem alguma coisa que dá uma travada, pode ser um JavaScript, qualquer coisa. Então é bacana você fazer esse teste aqui, tá bom? E aí, por último, a gente já tá com o site lá funcionando, testado, maravilhoso. Você pode sim fazer um vídeo explicando como usar o WordPress, como ele faz para atualizar um texto, como ele faz para trocar uma foto, tá? Então você pode fazer, isso aqui não é uma regra, mas sim um agrado, e até porque ali na frente ele vai poder ficar enchendo o seu saco fazendo pergunta, então aqui você já evita isso, né? E já mostra para ele como é que faz, como é que atualiza, como é que pá. Então é legal você fazer um vídeo desse. Pode ser um vídeo padrão, você grava uma vez só e envia para todo mundo, tá? Então não tem erro. E aqui no final, você vai lá e pede um feedback do seu cliente. Fala, ô fulano, como é que foi? O que você achou aí? Qual foi a sua... Eu consegui alcançar a expectativa que você queria, tanto de parte visual quanto de atendimento, né? Então isso aqui é legal para você criar um relacionamento maior com o seu cliente e também para ter prova social, tá? E por último, você agradece ele e fala que você está disponível para outros jobs. Isso aqui é muito legal também de fazer, não custa e é bacana, tá? Eu normalmente faço isso e eu recebo bastante indicação. Eu pego muito retrabalho. O retrabalho que eu digo é novos trabalhos de um mesmo cliente, porque eu faço tudo dentro desse fluxo que eu falei aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, né? Funciona pra caralho. E normalmente eu pego um cliente que eu fiz fiz uma landing page e daqui a pouco ele me pede um outro serviço, ele tem um outro negócio, ou ele quer fazer uma outra coisa. Então isso aqui para você reter cliente é muito legal. Então, galera, basicamente é isso aqui que você vai precisar para começar um projeto do zero e finalizar ele, entregar para o seu cliente e ganhar elogios. Certo? Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí no comentário ou entre no nosso grupo do WhatsApp, né? A gente tem um grupo lá legal com uma galera super 10. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar aqui no comentário ou você pode entrar lá no grupo e perguntar lá. Se eu não responder, alguém lá vai responder. O povo é super legal. Nosso grupo é nota
10, né? Então eu espero ter ajudado, tirado a dúvida que muita gente tem me perguntado, né, para entender como que funciona todo esse fluxo aqui. Então tá aqui tudo dentro dos conformes. Eu indico fortemente para quem não conhece o Notion, acessa aí notion.com e dá uma olhada ali, assiste algum vídeo ali no YouTube para você entender como funciona. No começo ele pode parecer um pouco difícil de usar, mas quando você consegue entender como ele funciona, você não quer mais largar dele. Eu uso ele simplesmente para tudo. E também, por último, eu vou voltar aqui. Se você quer seguir uma carreira de redesign, faturar aí uma grana, faturar mais de 10 pau por mês, eu tô para lançar esse curso aqui agora em janeiro, no final de janeiro. Então entra aqui, o link tá na descrição, certo? E aí, se você se cadastrar aqui, você vai ter um desconto exclusivo, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, já dá aquele likezão, né? Segue o canal aí para que eu crie ânimo para gravar mais conteúdo para vocês, certo? Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.